Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, mais uma vez um encontro nosso para que possamos refletir, meditar sobre o Evangelho, a Santa Palavra do Senhor, que está marcado para esta segunda-feira, dia 16, é a segunda semana do tempo comum. Nós vamos refletir sobre a Palavra do Senhor, mas antes eu quero renovar aqui aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, né? Dê sua curtida, faça lá seus comentários, diga o que a palavra de Deus te inspira. E você pode também interagir com estes vídeos nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, nas redes sociais da nossa Diocese de Divinópolis. Pode acompanhar todos os dias no programa Gotas de Amor, da TVI de Pará de Minas. Também você que está ligadinho todos os dias aí conosco pela Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Mas vamos então ao Evangelho de hoje, tirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos conflitos que surgiam aí das pessoas que tinham uma visão religiosa mais tradicional e não concordavam com a maneira de agir de Jesus, porque eles não entendiam, eles ainda não tinham acolhido a ideia de que Jesus era o Messias. E Jesus explica para eles que não faz sentido o jejum. Por quê? Porque o jejum que era vivido, pelo povo de Israel e também dos discípulos de João Batista era um jejum em vistas da chegada do Salvador. Ou seja, era um jejum como uma oração de espera, de pedido que o Salvador chegasse. Como Jesus afirmava, tinha consciência, sabia e mostrava para eles que Ele é o Salvador, fazia mais sentido fazer jejum na presença dele. É a mesma coisa de rezar pedindo algo que já aconteceu. Ou seja, ele mostra para essas pessoas que a prática do jejum, para quem o seguia e aceitava como Salvador, não combinava mais, não tinha sentido. E aí ele usa dois exemplos que são bem interessantes. Primeiro, o exemplo do remendo de pano novo em tecido velho. Para nós isso é uma coisa fácil de perceber, que nós temos contato com isso aí. Se colocar um remendo de um pano novo num tecido velho, isso não vai dar certo, vai acabar rasgando. A questão do odre com os vinhos também, para que nós possamos entender, o odre é um recipiente assim, feito como uma bolsa de couro onde se guardava bebidas, tinha uma parte lá que se fechava. Quando se colocava vinho novo no odre novo, ele ia inchando à medida que o vinho ia se fermentando mais. Então o que Jesus está explicando é o seguinte: se colocar vinho novo num odre que já se expandiu muito, ele vai acabar rasgando. É para mostrar o quê? Costumes superados não cabem mais na vida de quem vive a fé. E isso serve para nos fazer pensar um pouco na nossa religião. De vez em quando nós vemos algumas pessoas que ficam se apegando assim em excesso a tradições ou costumes que já não tem muito sentido nos dias de hoje. Por exemplo, nós vemos às vezes algumas pessoas que têm costume de ficar segurando o terço durante a celebração da missa. No passado, as pessoas iam participar de uma missa, a missa era rezada em latim, não entendia nada do que estava rezando, por isso as pessoas ficavam rezando o terço. Só que hoje em dia a missa é rezada em português. Pode até ser que alguém tenha o costume de carregar o terço como objeto, que gosta e tal. Mas rezar terço durante a celebração da missa não tem sentido nenhum, porque nós entendemos o que está sendo rezado. Assim como outras questões aí, que antigamente não era permitido talvez que as mulheres fizessem leituras na missa. Hoje em dia isso não existe mais, não tem sentido, essa separação que era muito por causa do machismo, Então nós temos que estar atentos
para que os apegos aos costumes, nós devemos conservar nossas tradições, né? As tradições, os costumes, mas eles não podem ser mais fortes ou mais cheios de significado do que a nossa fé. Né? Os costumes, tradições são bonitos. Tem pessoas que vivem assim uma religião de uma forma mais tradicional, conservadora. Não tem mal nenhum nisso, né? A não sei que haja exageros. Mas o principal é a fé, é sentir a presença de Jesus, é o amor de Deus. Então, a fala de Jesus serve para que nós possamos pensar como vai nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, a nossa maneira de sentir a presença de Deus na nossa vida. Né? Podemos ter os nossos costumes, as nossas tradições, mas isso não é o mais importante da nossa fé. O mais importante é a vivência do amor, né? Viver essa esperança, essa expectativa, essa relação de amor aí com o nosso Deus. Que desça sobre vocês, sobre a sua família, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, dia 17, terça-feira, dia de Santo Antão, eu espero vocês aqui para que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada até lá.